pessoal, nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos, uma produção organizada pela Trama Comunicação, uma agência que acredita e investe na comunicação 360. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no universo da comunicação corporativa, além de refletir com a gente questões de comportamento, economia, carreira e inovação. Eu sou o André Versbicas, coordenador de marketing da agência, e hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante e que tem relação com esse mês de junho, né? Diversidade, inclusão e uma pitadinha de um assunto novo que nós vamos incluir aqui, que é a inovação. Será que esses três assuntos estão alinhados e sendo tratados no contexto empresarial como impulsionadores de fato de lucratividade e de redução de riscos reputacionais? As empresas estão indo além das ações sociais que são feitas somente agora nesse mês de junho? E aí na sua empresa, como esse assunto está sendo tratado nas pautas das reuniões de liderança? No episódio de hoje, a importância da diversidade e inclusão para ampliar a cultura de inovação nas empresas. E para me ajudar a responder essas questões, eu tenho aqui comigo a Thaís de Oliveira Assis, gestora de produtos de dados, lead de desenvolvimento da ThoughtWorks. Bem-vinda. Obrigada, André. E o Ricardo Salles, CEO da consultoria Mais Diversidade, pesquisador, conselheiro de administração, especialista em ESG e eleito um dos brasileiros mais influentes quando o assunto é diversidade nas organizações. Bem-vindo. Obrigado. Eu queria, antes de começar aqui o papo, que vocês se apresentassem, falassem rapidamente sobre o trabalho de vocês, como vocês atuam nas empresas, nas instituições que vocês trabalham. Pode começar, Thaís? Pode sim. Então, eu trabalho na ThoughtWorks, que é uma consultoria global, né? A gente é quase uma jovem senhora, a gente tem 30 anos, fez ano passado. Estamos em 18 países, somos aproximadamente 12 mil ThoughtWorkers, como a gente costuma se denominar, em 50 escritórios, distribuídos em 50 escritórios. A gente, nesses 30 anos, a gente é reconhecido também, né, por entregar excelência técnica. A gente também é liderança de pensamento, então a gente tem mais de 100 publicações, 100 livros escritos por ThoughtWorkers. E a gente atua muito com time colaborativo, com entrega de valor, de fatia fina, que a gente chama, né? Então a gente muda um pouco também a indústria nesse sentido de entregar mais rápido. A gente tem uns lemas interessantes aqui. Pense grande, entregue valor e mova-se rápido. Nessa ideia de experimentação e de inovação, de fato, né? Eu sou gerente de produtos de dados, eu já fui head de diversidade, equidade e inclusão na ThoughtWorks, essa é a minha segunda jornada. Então, atualmente eu trabalho com engajamento de dados e também tem a ver com o nosso debate, porque como que a gente faz o uso ético dos dados é um tema também que é caro para mim no meu papel atual. Ricardo? Muito bom. Bom, eu venho de uma carreira trabalhando há quase 20 anos com diversidade e inclusão e a minha aproximação desse tema está diretamente relacionada à minha vida pessoal. Com 20 anos de idade, eu estava começando minha trajetória profissional e me entendendo como um homem gay naquele momento, eu ouvia das pessoas que era melhor eu não falar sobre esse tema no ambiente de trabalho. Isso me geraria problema, isso dificultaria a minha carreira, traria dificuldades no meu caminho. E essas pessoas estavam certas quando diziam isso. Eram outros tempos. De fato, traria muitas dificuldades para mim. Elas estavam erradas, talvez, quando não conseguiam, né, compreender que não havia outra possibilidade a não ser ser quem eu sou, né, e me levar por inteiro para os espaços dos quais eu faço parte. Então, eu me aproximei das questões de diversidade e inclusão trabalhando com esse assunto na empresa na qual eu atuava naquele momento. Me interessei pelo tema a ponto de depois de fazer dele um trabalho de conclusão de curso na minha formação. Eu também sou formado em Relações Públicas, depois da minha formação no mestrado, sempre pesquisando a questão da diversidade e inclusão. E 7 anos atrás fundei a Mais Diversidade, que hoje está consolidada aí como uma consultoria que ajuda as empresas a avançarem nessa pauta. Nosso objetivo é com que as empresas sejam mais representativas da sociedade, no sentido de representatividade mesmo, de demografia, mas também que elas sejam mais inclusivas, que ela tenha um espaço de trabalho mais acolhedores para todo mundo.
Bacana. Thaís, eu queria te perguntar uma coisa. A TOTWORKS é uma empresa bastante reconhecida, né, no setor de tecnologia e também por todos os trabalhos que vocês realizam de diversidade e inclusão. Comenta com a gente o que vocês têm feito, como vocês têm abordado esse assunto dentro da empresa. É uma ótima pergunta. Eu acho que a diversidade ela não acontece por acaso, né? A gente ouve, né, que a gente precisa ficar no armário, né, que a gente não pode usar nossos turbantes, não pode professar nossa fé porque é diferente da maioria. Então, a gente, quando a TOTWORKS pensa na diversidade como uma lente, né? Então, a gente, em todas as nossas iniciativas, em todos os nossos times, a gente tem essa lente da diversidade. Nossos times estão diversos, a gente tem inclusão de pessoas, a gente, além da inclusão, a gente também preza pela evolução dessas pessoas, porque não adianta a gente trazer muita diversidade e todo mundo ficar na base, que é o que às vezes acontece, assim, né? Então, a gente, além disso, estrategicamente, em todas as ações, a gente tem essa lente, a gente fala que é lente, né? Porque a gente coloca a lente e olha para todas as nossas iniciativas pensando nisso. A gente tem metas de contratação, como eu falei, metas também de evolução de carreira. A gente tem políticas internas, e eu acho que é uma política interna muito bacana, que eu tenho muito orgulho, que é transpondo barreiras. Pessoas trans têm um incentivo diferenciado para alguns medicamentos. A gente entende que, né, pessoas trans tomam hormônios, tem algumas coisas. Então, a gente tem essas iniciativas específicas. Licença maternidade e paternidade para todas as famílias. Então, a gente acredita que não existe só um único modelo de família. Todas as famílias são contempladas. A gente já teve contratação de pessoas negras, um evento exclusivo para a gente trazer mais pessoas negras para a TOTWORKS. Atualmente, se você é uma mulher de dados, de tecnologia que está nos ouvindo ou nos vendo, a gente tem vagas afirmativas para mulheres e a gente tem também uma aceleradora ágil, que é um programa exclusivo para pessoas com deficiência. Também nesse intuito de trazer as pessoas, incluí-las de fato na nossa força de trabalho. Então, acho que é isso o mais importante, assim, né? Uma lente. A gente não é uma iniciativas isoladas. A gente tenta integrar, tanto que a gente tem duas redes, uma de diversidade, equidade e inclusão, outra de transformação social, participando dos debates estratégicos da companhia. Ricardo, eu queria que você comentasse um pouco isso que ela falou. Eu queria que você focasse um pouquinho nessa coisa da lente. Como que funciona uma empresa ter uma lente de diversidade e inclusão na hora de desenvolver as coisas? E quais que são os desafios que você tem visto, os maiores desafios que as empresas têm? Você escuta na sua consultoria, no seu dia a dia? Durante muito tempo, quando a gente começava um trabalho numa empresa, a gente dizia assim, vamos montar uma estratégia de diversidade e inclusão. Isso é importante. Continua tendo a sua relevância, mas cada vez mais eu tenho pensado que talvez seja menos uma estratégia de diversidade e inclusão e mais a aplicação dessa lente que a Thaís mencionou sobre a estratégia de negócios. Então, eu acredito que a empresa ela tem os seus direcionadores ali de como ela pretende desenvolver seu portfólio, quais são suas metas de crescimento, uma consciência do impacto e também do legado que ela deixa na sociedade, como é que ela pode, né, a partir do olhar de diversidade e inclusão, aprimorar essa sua estratégia e refletir melhor sobre o impacto que ela deixa ao longo de toda a sua cadeia. Isso é fundamental. As empresas, elas estão inseridas dentro de uma sociedade. Essa sociedade, ela é muito diversa, no caso da brasileira, mas muito pouco inclusiva. Esse é o nosso principal desafio. O Brasil talvez seja um dos países mais diversos do mundo. A gente tem maioria de mulheres, a gente tem 56% de pessoas autodeclaradas negras, uma população muito significativa LGBTQIA+, um número significativo de pessoas com deficiência, mas dentro das empresas esse contingente não está bem representado, menos ainda nas posições de liderança. Então, olhar para os processos com uma lente de diversidade e inclusão, que é o que a Thaís mencionou, eu entendo que é pensar quem está ficando de fora e quem está sendo incluído
aqui nessa conversa. Isso vale para uma reunião de trabalho, aquela reunião que quem está nos acompanhando aí vai fazer numa segunda-feira, numa quarta-feira à tarde, vai se perguntar quem é que está representado aqui nessa mesa, de que forma as decisões que a gente toma impactam a vida de outras pessoas. Então, acho que esses são problemas importantes. Sobre os desafios na agenda diversidade e inclusão, eles vão se transformando com a própria, eu ia dizer evolução, mas na verdade nem sempre a sociedade evolui, né? Seria muito bom, mas não é assim que funciona. No processo social, infelizmente, não é só para frente que se anda. Então, eu tenho que trocar evolução por mudança. Os desafios se transformam à medida em que a sociedade passa por mudanças. 10 anos atrás, o principal desafio que a gente tinha era relacionada à própria negação do problema. Então, a gente tentava falar sobre a questão racial, ou mesmo sobre a questão de LGBTfobia, a questão de machismo estrutural nas empresas, e os ouvidos não davam ali tanta atenção. Afinal de contas, isso é um problema menor, isso é mimimi, não tem tanta importância. No miolo desses 10 anos, então, se a gente olhar aí para os últimos 5, sobretudo no momento de pandemia, a pauta disparou. A gente percebeu um crescimento grande dessa agenda no meio empresarial nos anos de 2020, 2021, por uma série de razões que a gente pode aprofundar se for o caso, mas isso fez com que o assunto acelerasse em algumas empresas. Agora, com outras mudanças na sociedade, os desafios têm mudado. Agora eu começo a perceber nas organizações uma entrada maior dos discursos que também estão colocados aí na esfera pública. Eu estou falando sobretudo da ascensão dos extremismos. Isso tem chegado com uma presença, tem aparecido com uma presença maior agora nas empresas e, de certa maneira, dificulta algumas conversas. A gente está gravando o nosso podcast, como você mencionou na abertura, no mês de junho, que é um mês do orgulho LGBTQIA+. Eu tenho achado esse junho menos colorido. Ainda é cedo para a gente tomar qualquer opinião definitiva em relação ao tema, mas me parece um junho mais cinza. E isso é sinal dessas mudanças que a gente mencionou há pouco. Se me permite. Por favor. E aí eu acho que é uma coisa importante também da gente trazer, muito, muito bom o que o Ricardo trouxe, porque em tempos de crise, a diversidade, ela, né, a gente conquista, mas às vezes para perder é muito rápido. Demora para a gente galgar determinado status de maior abertura, de maior respeito, né? E aí vem algumas crises assim que parece que joga por terra todo o que a gente construiu. Então, é muito importante também as empresas em si, né, identificarem que no período de crise também é um período de reforçar, de reafirmar a importância da diversidade para a inovação, para a qualidade dos seus produtos, para a qualidade da entrega. Em tecnologia, é muito difícil a gente não entender o valor da diversidade, porque a gente faz produto para todas as pessoas. Eu não faço produto para o pessoal que mora na Suíça, né? Pessoas brancas, né? Heteronormativas. Então, a gente faz produtos para todas as pessoas. Então, é muito importante, mesmo nessas épocas de crise, a gente reforçar as nossas iniciativas e continuar contribuindo para que os nossos espaços sejam mais diversos, né? Sejam mais representativos da população brasileira. A gente vive no Brasil e temos muitas pessoas diversas. Eu quero voltar um passo atrás aqui e fazer um pouco de letramento. Eu queria que você comentasse sobre diversidade, inclusão e equidade. Porque equidade é uma letrinha que entrou nova na sigla, né? A gente tem visto mais recentemente D-E-E-I. E por que isso e o que significa isso aqui tudo combinado e separado dentro de uma empresa ou na sociedade mesmo? Sim. A ideia de diversidade, ela é sobretudo quantitativa. Diversidade é sobre contar as pessoas, é sobre a gente traçar ali um paralelo, por exemplo, entre a demografia da minha organização e a demografia da sociedade em que ela está inserida, fazendo comparações se há ou não representatividade, se os grupos dispostos na sociedade estão igualmente representados ali na minha organização. E na mesma proporção da sociedade ou próximo disso, a certo? proporção da sociedade, ela é uma boa meta, okay. É um bom objetivo se almejar. No entanto, na perspectiva de equidade, né, a gente pode até adiantar aqui o tema, a gente talvez possa ser mais ambicioso, né? A inclusão, por outro lado, ela é um atributo
qualitativo. Então, se a diversidade é contar as pessoas, eu costumo dizer que a inclusão é levar as pessoas em conta. Ela está mais relacionada à maneira como a gestão é feita, aos traços da cultura organizacional, a como se dão as relações no ambiente corporativo, ao clima daquela empresa. Os dois atributos são igualmente importantes. Às vezes a gente diz, não adianta um sem o outro. Não. Eles caminham juntos. Às vezes eu não tenho uma empresa propriamente inclusiva, mas a presença da diversidade num ambiente que queira de fato se transformar, ela pode ajudar nesse processo de transformação. Na medida em que, convivendo com os diferentes, eu também posso rever meus comportamentos ou aprender coisas novas, se assim for a minha vontade. A equidade, ela é um raciocínio que vem da ideia de ação afirmativa, que é a ideia de que a gente precisa promover correções em relação a injustiças históricas. Podemos falar de equidade para vários contextos. Um que é bastante claro para o brasileiro é a questão racial, né? A gente tem a população negra como maioria na sociedade brasileira, no entanto, muito mal representada nos espaços de poder, prestígio, decisão e privilégio. Uma ação de equidade, por exemplo, são as cotas nas universidades. Certo? É uma ação afirmativa. É quando eu procuro criar mecanismos que vão garantir o acesso de um grupo que teve menos oportunidade ou menos privilégio a determinada posição. Eu gosto muito que as empresas tragam a equidade para o seu discurso, para a sua narrativa de diversidade e inclusão. No entanto, eu sempre chamo a atenção, e acho importante aproveitar aqui esse momento para isso, que isso não vem sem responsabilidade. Falar de equidade significa necessariamente, de maneira irredutível, falar de ação afirmativa. Portanto, a empresa que adere ao E, aí entre o D e o I, né, para virar D, E, I, mas ao mesmo tempo diz, aqui dentro nós somos meritocráticos, não há necessidade de estabelecimento de metas, eu não vou criar nenhum programa afirmativo, ela está cometendo uma contradição em termos, ela sequer entendeu o que é equidade. Tá, explica um pouquinho a ação afirmativa. A ação afirmativa é um conjunto de iniciativas que visam promover maior distribuição de oportunidades entre grupos que foram historicamente alijados da sociedade. Então, exemplos de ação afirmativa. O clássico, cotas nas universidades, como eu mencionei. As cotas nas universidades existem no Brasil há mais de 20 anos. Elas são vitoriosas, inclusive porque todas aquelas ideias que se tinha no passado de que as cotas talvez piorariam a qualidade do ensino, que os cotistas não acompanhariam a universidade, tudo isso caiu por terra. As pesquisas mostram hoje que não é assim que funciona. A universidade, inclusive, se viu positivamente transformada pela presença de estudantes cotistas. Mas a ação afirmativa não se encerra em cota. Uma delegacia, por exemplo, para acolhimento de mulher vítima de violência doméstica, uma delegacia para acolhimento da população LGBTQIA+, vítima de crimes de ódio. Isso também é exemplo de ação afirmativa fornecida pelo Estado. E no ambiente da empresa, as vagas afirmativas, né? As vagas destinadas para grupos minoritários pode ser entendido como uma ação afirmativa da empresa. Também é um bom exemplo. Dentro das empresas, a gente encoraja muito os processos seletivos afirmativos. Eles podem se dar de diferentes maneiras. Eu posso tanto ter uma empresa que claramente destina um percentual de vagas ou um programa inteiro para um grupo específico. Isso é possível e é autorizado pela lei. Eu acho importante trazer esse ponto, porque há alguns anos, a Magazine Luiza e Bayer, talvez 4 anos atrás, vieram com programas de trainee e o país foi rachado ao meio com uma polêmica insana que não se justificava. O Brasil tem amparo legal para esse tipo de ação afirmativa. Isso está previsto na Constituição Brasileira, está previsto no Estatuto da Igualdade Racial e existe uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, o MPT, que encoraja as empresas a fazerem isso. Eu ressalto esse ponto aqui, André, porque às vezes dentro da empresa, se a gente está com um jurídico mais legalista, conservador, pode haver um tipo de questionamento em relação a esse ponto. Não. Em termos jurídicos, de forma
Nenhuma. Então, esse é um bom exemplo. Mas também a gente pode promover a contratação de grupos diversos nas empresas, incentivando a candidatura dessas pessoas. Então, bom, você que está aí acompanhando a gente, talvez aí na sua empresa não dê agora para fazer aquele programa específico voltado à contratação de pessoas trans. Você, profissional de diversidade, queria muito fazer, mas existem resistências de ordem cultural. Bom, no anúncio, na divulgação das vagas, você pode colocar ali um disclaimer dizendo que incentiva a candidatura, por exemplo, de quem faz parte desse grupo. As nossas pesquisas e a nossa prática mostram que isso já faz uma diferença em relação à atratividade. E aí eu quero perguntar para vocês dois, se a gente põe esse disclaimer nas vagas e essas pessoas começam a aparecer no processo, e o próximo passo? No caso de uma empresa não estar alinhada ainda com tudo isso. Eu posso, porque as pessoas vão chegar, sim, né? Elas vão responder à vaga, né? Elas estão ansiosas, inclusive, né? Espera que sim. Eu acho que aí a gente tem um tema muito sério de reconhecer os vieses, que eu acho que, né, a gente falou aqui no início, nesses tempos mais de polarização, a gente, né, esquece algumas coisas. Eu acho que a gente precisa reconhecer que temos vieses, que todo dia quando a gente acorda, o opressorzinho está querendo se alimentar, a gente escolhe ou não dar um alimento para ele. E é muito importante a gente ter essa conscientização na empresa também. Porque não adianta trazer uma pessoa trans e as pessoas não respeitarem o pronome, não respeitarem o gênero que ela pode usar o banheiro, qual ela se identifica. Sim. Então, é muito importante a gente, além do disclaimer, de fazer um trabalho dentro de casa também, pra gente ir se conscientizando. E aí tem a história da TOTWORKS. Em 2015, mais ou menos, eu entrei na TOTWORKS em 2014. Em 2015, a gente estava querendo trazer mais mulheres desenvolvedoras, mulheres tech leads, né? Ainda nesse mundo de tecnologia, a parte mais técnica, código, né? É muito ainda dominada por homens. E a gente não recebia currículos. A gente, caramba, o que é que está acontecendo aqui? Cadê essas mulheres? Né? E é a coisa mais fácil da empresa fazer, não tem. Né? Não tem mulheres, as mulheres não estão se aplicando. E a gente começou a fazer uma investigação nas vagas. A gente só tinha homens pareando, as vagas era tudo no masculino. E a gente começou a fazer uma revisitação de como que a gente publicava essas vagas, quais as fotos, quem eram as pessoas que estavam nesses cards. E aí começa, claro que não é só isso foi esse é bem, acho que figurativo para a nossa conversa aqui, né? Porque não adianta só queremos mulheres e tudo tá no masculino, só tem homem pareando, só tem vaga de gente branca. Eu não vou me enxergar naquela vaga. Tá bom, vocês querem mulheres, mas cadê as mulheres que estão aí? Então, acho que tem essa coisa externa de você afirmar que você quer pessoas que são bem-vindas, que talvez você priorize, né? Muitos chegam a 100 currículos, 30 de mulher. Prioriza os 30 das mulheres para passar no processo seletivo antes. Não quer dizer que você vai abaixar a régua. É outro mito também. Abaixa-se a régua para trazer. Não necessariamente, mas você pode priorizar. Você pode colocar pessoas dos recortes para fazer as entrevistas. Porque imagina você, um homem gay, e eu tenho um homofóbico fazendo entrevista. Claro que esse cara vai perder. Ele vai ter alguma coisa ali, né? Se a pessoa é homofóbica. Então, a gente também tem esse cuidado na pipeline de recrutamento, ter as diversidades ali também recrutando essas pessoas. Porque é muito bom eu ser entrevistada por uma mulher técnica. É muito bom eu ter a minha representação ali. Então, esses cuidados eu acho que só enriquece o processo de recrutamento da própria empresa. Eu tenho um exemplo parecido com o que você mencionou. Um banco com o qual a gente trabalhava tinha um desafio grande para a contratação de mulheres para a área de tecnologia, como de resto acontece em quase todas as empresas. E aí eu me lembro que numa das reuniões a gente sugeriu que houvesse ali a alteração do título da vaga. Aquele tipo de ideia que você fala e sai correndo porque você tem o medo de ser julgado, das pessoas não darem tanto valor, mas a gente se arriscou. E a sugestão foi de mudar o anúncio para, em vez de engenheiro de software, colocar engenheira de software. Acreditem ou não, essa mera mudança fez com que o número de mulheres inscritas aumentasse em 23%.
Claro que isso não é uma panaceia. Eu não estou dizendo aqui para todo mundo que basta colocar o nome da vaga no feminino que vai se resolver. Longe disso. Mas é porque valida o ponto que você está trazendo dos vieses. Né? A gente não toma decisões de maneira tão racional como a gente gostaria. Não, na maior parte do tempo, todos nós estamos ali agindo com base em padrões que a gente tem estabelecidos, constituídos desde a nossa infância e que vão aparecer tanto na hora de se inscrever para uma vaga quanto, por exemplo, para recrutar um profissional. Então, é preciso ainda investir em treinamento e programas de treinamento específicos, né? Para lidar com esse assunto dentro das empresas. Sem dúvida. Eu acho que treinamento, mas não só. Você havia perguntado sobre a chegada dessas pessoas nas organizações. Claro, a equipe que vai receber essa pessoa e, de resto, a empresa como um todo tem que estar capacitada para o tema. Quando a gente fala capacitação, letramento, parecem palavras tão difíceis, mas eu digo que é basicamente pactuar os combinados com as pessoas. É disso que a gente está falando, né? Quais são os comportamentos admissíveis no ambiente de trabalho? Quais são aqueles que são recompensados? Por outro lado, quais são aqueles que não são admissíveis de maneira nenhuma e que, na eventualidade de reincidência, podem até levar a uma demissão? É importante também que a empresa tenha essa política de consequência. Eu não acredito em demitir todo mundo, porque isso não vai resolver o problema. Se a gente fosse demitir todo mundo que uma vez na vida fez um comentário ou outro desnecessário, né? Não apropriado numa empresa, não sobraria ninguém. Mas eu acredito na educação como uma ferramenta muito, muito potente na pedagogia para esse tema, né? Que é assumir que esses assuntos não fizeram parte da educação da maior parte de nós. Nós aqui, muito possivelmente, a maior parte das pessoas que estão nos acompanhando, não tivemos a oportunidade de discutir esses temas nas nossas famílias. Se você nasceu nos anos 80, 90 ou antes, então menos ainda, né? Então não teve oportunidade de discutir esses temas em casa. Na escola, muito raramente esses temas apareceram. Eles estão começando a aparecer agora na geração dos meus sobrinhos, que tem 7, 9 anos. Na universidade, eu implantei no Brasil alguma das primeiras disciplinas para discutir o tema de diversidade na comunicação. É tudo muito recente. Então, não necessariamente as pessoas vão chegar sabendo tudo, mas aí a gente também tem que saber diferenciar na nossa prática. Isso é básico, o preconceituoso do sem noção. O sem noção é aquele que fala uma coisa errada, que você educa, que você puxa para perto e você forma, e ele tem interesse muitas vezes em aprender. O preconceituoso muitas vezes tem naquilo um valor, é algo inato. Ele usa uma expressão equivocada, ele repete uma ideia errada quase que por um prazer sádico, por saber de como aquela ideia, enfim, repercute no ambiente do qual ele faz parte. Para pessoas como essa, talvez não haja alternativa mesmo, a não ser a saída da empresa. E é uma capacitação diária, né? Obviamente que é importante os momentos de capacitação formais, onde você vai reunir a empresa para tratar desse assunto de maneira mais macro, mas é no dia a dia, não é? É no comentário, terminou a reunião, você vai pegar aquela pessoa e vai falar aquilo que você falou, não necessariamente funciona, tá certo ou tá errado. Não é? Concordo. São pílulas, é dia a dia. Exatamente. E é um trabalho contínuo. Não é assim, não vai ser uma semana de capacitação. A gente pode fazer uma formação, uma graduação, e a gente pode ter deslizes, a gente pode se equivocar. Eu posso me equivocar. Sou apaixonada pelo tema, adoro ambientes vibrantes com diversidade. Posso me equivocar, posso falar uma coisa aqui, posso pensar algo que não é adequado, né? E aí, assim, a importância disso, assim, a gente, quando tinha uma convivência mais diária, física, presencial, antes da pandemia, a gente, nossos escritórios, não sei se você já foi lá, a gente tinha muito cartazes, muitas coisas assim. Então, do visitante que vai lá entregar uma comida, do cliente que ia lá para uma reunião, todo mundo ficava assim, olha, nossa, como tirar o racismo do meu vocabulário? Nossa, isso aí é racista, essa expressão, né? Então, a gente tem isso para a gente falar assim, tá aqui, ó, tira essas expressões que elas não fazem mais sentido hoje, né? E nessa aventura também de formação, de debates. Às vezes na formação formal mesmo você tem na sua hora de trabalho. Muitas vezes acontecia na TOTOX, que a gente chama de lunch learning, né? Na hora do almoço eu vou apresentar um tema e tal. E aí um dos temas que a gente estava apresentando, não sei se vocês conhecem, é o boneco de gênero. Né? Que tem como eu me afeto, minha cabeça. Aquilo também para mim, na hora que eu vi, falei, nossa,
explodiu na cabeça um monte de coisa que eu não sabia. Mesmo sendo a mulher bissexual, né? Não sabe, várias coisas eu não entendia. E aí, logo depois, assim, tinha um colega nosso, que ele é pai, ele já não tá mais na Totox, mas ele é pai, ele me chamou assim, me agradeceu. Falei, nossa, o que foi que aconteceu? Ele, nossa, eu vou ser um pai melhor a partir de hoje. Porque ele tinha um filho, nessa época o menino tinha 5 anos, e ele disse que ele se viu opressor do filho dele, falando, deixa de frescura, menino, não gosto de homem fresco. Né? Então, uma pessoa faz uma reflexão, uma pessoa heterossexual, com um filho, vendo aquelas discussões de que o filho dele pode ser um homossexual, pode ser uma pessoa trans, pode ser o que ele quiser, e ele estava se reconhecendo como um pai opressor. Então, isso não tem valor. Não tem valor. Tipo assim, um pai melhor. Uma criança que, se por acaso tiver alguma diversidade de gênero, né? Ou de orientação sexual, ela vai ter um pai mais presente, um pai mais amigo dela. Então, assim, é esse tipo do contínuo, né? Do contínuo que, às vezes, o impacto é aqui, mas vai impactando outra pessoa vai falando, vai... Nossa, aquilo ali, esse cartaz aqui, sabe? Então... O trabalho com diversidade e inclusão, ele tem um caráter civilizatório. Sabe? A gente pode encontrar diversas maneiras para justificar a nossa atuação. Bom, aumenta a inovação, melhora a produtividade, melhora o clima, aumenta o engajamento, tudo isso é válido, mas esse caráter civilizatório que você mencionou é único, que é saber que a atuação a nossa atuação dentro de uma empresa, ela repercute, ela tem impactos que vão muito além ali da empresa. Uma conversa, um treinamento como esse que você falou do biscoito de gênero, talvez ele apareça no almoço de domingo, né? na pizza de sábado à noite, no momento de reflexão da família. E isso é muito importante, ainda mais no momento em que esse debate, por exemplo, está completamente interditado nas escolas. Né? Ele não tem acontecido nos espaços públicos, mesmo se a gente considerar a rede social, com o grau de honestidade intelectual, acho que é isso, né, que merece ser. Honestidade intelectual, eu estou aqui pensando nessa tranquilidade para falar sobre o tema com respeito, né, usando terminologias apropriadas, mas também ideias que não tenham preocupação apenas em viralizar, engajar ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que isso é uma beleza também de atuar com esse tema nas empresas. Eu quero, antes de entrar num bloco para a gente tratar mais de inovação, eu queria que você voltasse um pouquinho no que você comentou da sua percepção do crescimento do assunto pós-pandemia. O que houve? E, Thaís, vocês perceberam isso no mercado de tecnologia também? O ano da pandemia, o início da pandemia, 2020, ele representou um salto para a agenda de diversidade e inclusão. Isso se deve, pelo menos, a 3 fatores que estão diretamente interrelacionados. O primeiro deles, óbvio, a pandemia em si, que escancarou as desigualdades, né, de uma forma que não era óbvio para algumas pessoas. Ficou evidente ali. O segundo foi o fato de que no momento da pandemia a gente teve o advento da agenda ESG, então essa narrativa ela passa a aparecer com uma relevância maior a partir das cartas do Larry Fink, CEO da BlackRock, que é uma grande gestora de fundos no mundo, a maior do mundo, já no ano de 2020. E no ano de 2020 a gente tem também o assassinato do George Floyd. Isso causa uma comoção em torno da pauta racial, mas não só, que talvez não tenha paralelo na história recente. A gente estava em casa, quem tinha o privilégio, óbvio, né, de estar em casa, alguns de nós promovendo conversas como essa, produzindo conteúdos, de repente a gente se vê ali cercado de notícias sobre manifestações em todo o mundo, inclusive no Brasil, denunciando o racismo como uma política de Estado, né? Como uma política que ultrapassa ali os nossos comportamentos individuais e cotidianos. Isso teve um impacto muito grande na agenda diversidade e inclusão, e eu acho que teve um impacto na agenda diversidade de forma mais ampla que a gente também ainda não consegue calcular. Mas dá para a gente dizer que até esse momento, até 2020, você chegava para falar sobre racismo numa empresa e na maior parte das vezes, ou grande era a chance de o problema ser relativizado. A partir dali,
passou a ser menos socialmente aceitável, pelo menos você relativizar a dimensão daquele problema. Isso fez com que a gente tivesse avanços concretos nos anos de 20, 21 e 22. Alguns desses avanços deixam consequências até hoje. Eu acho importante a gente olhar também para o lado positivo. A gente teve a aprovação no Brasil entre o ano passado, 23, e esse ano, de algumas legislações que são importantes no campo de diversidade e inclusão. A Lei de Combate ao Assédio, por exemplo, e a Lei da Igualdade Salarial, as duas colocam como obrigatoriedade das empresas o desenvolvimento de políticas de diversidade e inclusão. Isso é algo absolutamente inédito no nosso país. Além disso, por conta das preocupações ESG, a gente tem visto aí as empresas assumindo compromissos públicos com a questão ambiental e também com o social e o ponto de governança. Isso não vem sem solavancos, né? Como mencionei aqui no começo, a gente tem que, infelizmente, olhar para esses solavancos com naturalidade. No processo social é assim mesmo. A gente dá 2 passos para frente, às vezes para um pouquinho, dá 1 para trás, aí toma fôlego, dá mais 3 para frente. Demora para se promover as mudanças? Demora. Grande é a chance de que nós aqui sequer vejamos essas mudanças concluídas no nosso tempo de vida. No entanto, não é sobre isso que se trata. É sobre abrir caminhos e sobre facilitar a vida das gerações que vêm adiante. Se eu estou aqui hoje como um homem gay falando sobre o trabalho em diversidade e inclusão que eu posso fazer nas empresas, é porque aqueles que me antecederam, e eu não vou nem correr muito longe no passado, não. Eu vou falar dos anos 60, 70, estavam sendo presos pela polícia no Brasil, Operação Tarântula, governo Jânio Quadros, anos 80, centro de São Paulo, por serem pessoas homossexuais ou trans, que era crime de vadiagem, como se dizia na época. Então, avanços foram conquistados. É bom a gente não ceder ao desespero diante do que acontece, que não é tão bom, manter a atenção, mas olhar para o futuro. Tá, eu não tenho profundidade do conhecimento, mas assim, o que me vem à mente quando, né, você me pergunta o que é que a gente nota, teve eu acho que essa geração millennials, geração Z, ela tá mais ligada a propósito. O trabalho não é só, eu não vou fazer um trabalho bobo, eu preciso que esse trabalho signifique algo para mim. E teve uma onda de demissão, de pedido de demissão voluntária, acho que foi em 2019, 2021, acho que 2020 ficou mais parado. Então, acho que isso é essa resposta também, né? Eu não quero trabalhar num ambiente tóxico, num ambiente que não seja vibrante e diverso. Então, acho que... não sei se eu tô certa na minha inferência aqui de que talvez isso também seja um dos motivadores, né? É uma geração que está... perguntando para os empregadores, né? Por que eu vou trabalhar aí? Né? Qual o propósito desse trabalho? Está ligado ao meu propósito de vida também. Então, acho que tem esse balanço também. E pode ter sido um gatilho para as pessoas estarem mais abertas, né? Você está certíssima. E eu acrescentaria, a partir do que você falou, algo justamente sobre essa perspectiva geracional. Tem algumas empresas no momento que, por receio do avanço do conservadorismo, estão colocando ali levemente o pé no freio nas agendas ESG. De forma geral, não só no tema diversidade e inclusão. E isso é uma decisão de negócios tremendamente equivocada, porque a geração Z que você mencionou, ela acabou de entrar no mercado de trabalho. A gente olha para a geração Z hoje, eu pelo menos, de uma forma até um pouco paternalista, né? Porque são tão novinhos, têm 17, têm 18 anos, estão começando agora a sua jornada. Muito bem, essa galera em 10 anos, o que não é nada em termos históricos, será maioria da força de trabalho. E para a geração Z, porque a geração Z ela aprofunda aquilo que já vinha na minha geração, suponho que na sua também, né, os millennials, o que a gente trouxe para o mercado de trabalho, o Z aprofunda, que é essa preocupação com os direitos humanos, com a sustentabilidade, com o planeta e com o entorno da nossa convivência. Essa geração olha para esses temas como valor. Então, quem dispensar os cuidados com essa agenda vai ter no curtíssimo prazo problema de imagem, problema para recrutar, para manter colaboradores e também, claro, para vender. É um pouco essa decisão equivocada que você comentou agora, é um pouco reflexo desse mês de junho mais cinza?
A gente estava na agência comentando recentemente que a gente também percebeu isso, um mês de junho com uma participação menor das empresas, né? Um volume de postagens ou de comentários e de ações mais reduzido do que a gente estava vendo em anos anteriores. Tem a ver com essa redução de investimentos? Olha, da ausência de estudos sobre o tema, a gente está fazendo aqui a história ao vivo, sim, né? Então sim. a gente faz inferências em relação a algumas questões. A pauta de diversidade e inclusão, ela nunca está descolada do contexto maior, do contexto social em que a gente vive. E esse assunto especificamente, e de resto a pauta ESG como um todo, entrou na mira. Esse é o contexto político da extrema-direita dos Estados Unidos. A extrema-direita dos Estados Unidos, historicamente, ela se articulou em torno de dois grandes temas. Eram eles o aborto e o casamento homoafetivo. A vitória do aborto, eles ganharam, né? A Corte Suprema dos Estados Unidos voltou atrás na decisão de garantir o aborto como um direito em todo o país. Isso vale apenas hoje em alguns estados mais progressistas. O casamento homoafetivo, por outro lado, eles consideram como uma batalha perdida, até porque, infelizmente, existem gays, lésbicas e pessoas trans que fazem parte dos grupos de extrema-direita também. Só podemos lamentar. A eles eu os chamo de LGBTQIA+, né? Porque só por uma deficiência, talvez cognitiva, para a gente imaginar as pessoas fazendo parte de grupos que lutam contra os seus próprios direitos. O fato é que hoje, o que galvaniza a intenção e a atuação da extrema-direita norte-americana, infelizmente, são os direitos de pessoas trans e a questão ESG. Isso faz com que hoje nos Estados Unidos as guerras culturais em relação a essa pauta sejam muito intensas. A gente viu no campo da comunicação pelo menos 2 cases recentes, vocês vão se lembrar. Um é da Target, grande loja de varejo nos Estados Unidos, que teve uma decoração para o mês do orgulho, que sofreu ali uma represália, né, em algumas lojas no interior do país. E o caso mais conhecido é o de Budweiser, né? Budweiser contratou uma influenciadora trans 2 anos atrás e, infelizmente, aquilo teve consequências, levando inclusive à demissão de algumas pessoas que atuavam na campanha. O tema, então, nos Estados Unidos hoje gerou uma polarização muito grande e lá ganhou um carimbo. Esse carimbo é o tal do woke, né? O woke é a expressão pejorativa para a luta por direitos, a luta por justiça social. Então, uma forma de você se colocar como uma pessoa de direita nos Estados Unidos hoje é se colocar como anti-woke. Eu sou contra essa pauta. Esse tema, recentemente, passou a aparecer aqui no Brasil também. E me preocupa e trago ele aqui, porque é importante que a gente tenha consciência disso, porque está se criando uma narrativa muito parecida com o que a gente viu anos atrás com o tema da ideologia de gênero. A ideologia de gênero era um assunto que apareceu inicialmente em comunicações papais, né? O Papa Bento XVI, e isso rapidamente se transformou num tema abraçado por grupos conservadores de extrema direita e passou a ocupar grande popularidade nesses círculos a partir, claro, da utilização de fake news, inclusive, né? Não há uma ideologia de gênero, há, ao contrário disso, uma ideologia que cria os padrões de gênero, e é essa quem tem que ser combatida. Agora a gente vem percebendo a mesma coisa. Então eu suponho que a gente esteja vendo aqui no Brasil agora uma consequência desses desdobramentos do contexto norte-americano. Mas qual que é a diferença? E eu acho que isso é a potência que nós temos aqui no Brasil. O nosso contexto político, pelo menos institucional agora, ele guarda diferenças em relação aos Estados Unidos. O governo atual, com todas as dificuldades e críticas que possa sofrer, tem um Ministério dos Direitos Humanos que voltou a atuar, tem procurado trabalhar nessas pautas no limite de suas possibilidades e também dos seus interesses. Então, o contexto aquele é um pouco diferente, a ponto de eu conseguir, mesmo tendo dito tudo isso para vocês, ser um otimista. Eu acho que o Brasil tem potencial para liderar a agenda de diversidade e inclusão no mundo a partir de agora. Nessa agenda, nasceu nos Estados Unidos, nos anos 60, e tudo que nós construímos aqui no Brasil nos últimos 20 anos, ou grande parte do que a gente construiu,
tem uma dependência direta do contexto americano. A gente foi adaptando o que era feito lá aqui. Eles trabalham com grupos de afinidade, eles pensam o tema dessa maneira, vamos copiar e adaptar ao nosso contexto. A gente já tem condições de ter autonomia. O Brasil, nos últimos anos, desenvolveu não só tecnologias para isso, como formou toda uma geração de profissionais de diversidade e inclusão, da qual você faz parte, você, seus pares, né? Profissionais novos de diversidade e inclusão que hoje têm condições de se articular com movimentos sociais, de fazer parcerias institucionais para sensibilizar o meio empresarial e colocar o nosso país no centro do desenvolvimento sustentável, porque esse é o nosso grande potencial. Essa é a nossa grande chance de fato, construir uma trajetória de futuro para esse país. Ele está alinhado à sustentabilidade, o que passa inexoravelmente por direitos humanos e diversidade. Thaís, eu quero puxar um gancho do Ricardo aqui sobre essa liderança da agenda de diversidade e inclusão. A ThoughtWorks é inserida num mercado complexo, né, de tecnologia. Vocês lideram essa questão de diversidade, tem uma liderança nesse assunto, nesse setor. Eu queria que você me pontuasse aqui para essa conversa quando que a empresa percebeu mesmo que a diversidade seria um motor de inovação dentro da empresa e dos projetos. Isso veio da necessidade dos próprios colaboradores, isso veio do mercado, veio dos clientes, enfim. Como emergiu esse tema para chegar onde vocês estão hoje? Bom, eu acho que é meio dialético, assim, né? Não tem acho que uma causa dá uma consequência que volta, que se realimenta. Como eu falei, eu entrei na ThoughtWorks em 2014 e a gente tinha um escritório em Porto Alegre, ainda tem, né? Infelizmente, nossos colegas passaram por uma devastação, né? Por conta dessa sustentabilidade aí recente. E o segundo escritório aberto, o escritório mesmo de trabalho, né? Que em São Paulo tinha mais um hub de vendas, foi em Recife. Então, a empresa já dá um sinal de que eu quero mais diversidade, né? Então, abre uma empresa, abre uma filial no Nordeste. Então, catalisa... Foi daí que eu fui, né? Eu morava em Salvador, fui para Recife, para ThoughtWorks, porque era em Recife. Em Porto Alegre, talvez eu nem passasse pela minha cabeça entrar na ThoughtWorks. Então, catalisa um monte de gente. Aí começa a vir mais gente preta, começa a vir as bichas, né? As LGBT, começa a aparecer... Não que também em Porto Alegre não tenha, mas assim, começa a ter esse ambiente mais diverso. Ao mesmo tempo, o nosso gerente na época, o diretor na época, contrata uma consultoria para nos ajudar a entender mais movimentos sociais, mais pessoas. A gente queria mais pessoas de realidades, né? O que a gente chama dos vulneráveis, né? As pessoas mais vulnerabilizadas. E aí começa a ter esse processo de buscar mais pessoas, tentar identificar por que essas pessoas não passam no nosso processo. Começa aquele processo de vários debates, porque a gente também tinha entendido que precisava fomentar esse debate interno, né? Flexibiliza um pouco o inglês, porque é uma das coisas que a gente vê. Inglês fluente no Brasil, desigual, onde regiões distintas têm níveis de desenvolvimento distintos, a gente não vai ter o mesmo nível, né? Poucas pessoas falam inglês fluente no Brasil. Então, a gente começa com algumas ações que começa a trazer mais pessoas, e essas pessoas começam a provocar a própria firma. Então, nessa época, só existia, e não desmerecendo nem diminuindo, o grupo de diversidade de gênero, que é muito importante, trazia várias pautas, porque a gente é interrompida nas reuniões de trabalho, né? As pessoas devas, técnicas, mulheres desenvolvedoras, às vezes suas ideias não são levadas em consideração, porque são mulheres. Então, já tinha esse grupo de justiça de gênero provocando, fazendo várias ações. E aí surge o Quilombolas com uma carta manifesto, que precisava de mais pessoas negras, que precisava de lideranças negras, e começa a se reunir, estudar temas, porque não adianta a gente falar assim, a gente precisa trazer mais pessoas pretas, mas por quê? Porque a gente teve uma abolição incompleta, né? A gente tem ainda as diferenças raciais no Brasil, que é muito, muito visível, você vê nos locais, né? Então, começa a ter os próprios funcionários começam a provocar. Falam, a gente vai precisar melhorar isso aqui, a gente precisa trazer mais pessoas pretas, a gente precisa
na entrada, talvez flexibilizar o inglês, porque as pessoas podem aprender rapidamente, mas elas não têm de antemão, né? Então, foi um pouco dessa dialética. E aí, eu acho que a firma deu esse posicionamento. Precisamos de mais diversidade, porque abriu em Recife, no Nordeste, no Polo do Nordeste. E aí, os funcionários também vão fazendo essas provocações. Então, de lá para cá, vários outros grupos já surgiram muito mais nesse intuito, assim, né? A gente tem um grupo aqui, vamos estudar nossas pautas e vamos também reivindicar algumas coisas para a empresa. Então, a liderança da TOTOX deixa esse ambiente, né? Fomenta esse ambiente que as pessoas têm essa liberdade de pautar, fazer suas pautas mesmo. Falar assim, a gente é importante, a gente existe, a gente precisa disso e daquilo, né? Hoje a gente, quando a gente fala de lideranças femininas, a gente nem reduz, a gente já entende que gênero não é só binário, homem e mulher, né? Então, a gente, além de mulheres, gêneros subrepresentados também. Então, nessas iniciativas, assim, de liderança feminina, a gente também inclui o gênero subrepresentado. Então, assim, não tem uma resposta única, né? Foram várias coisas acontecendo e se retroalimentando e tendo esse ambiente mesmo favorável. Não foi cortado, né? Isso que você comenta traz você está olhando bem para a cultura, né? Para os traços internos da companhia, etc. Como que isso se reflete lá no produto, lá na ponta que vocês entregam, no desenvolvimento lá para os clientes? Com maior qualidade, com maior ferramenta para crise. Ferramenta para crise. Pessoas que, às vezes, vêm de uma realidade mais difícil, elas, na crise, assim, fomenta saídas diferenciadas, né? Imagine se todo mundo tem o mesmo background, a gente estudou no mesmo colégio, a gente vem da mesma realidade, a gente vai olhar para um determinado leque de opções. Vê outra pessoa totalmente diferente e fala, gente, vocês estão olhando tudo para cá, talvez a solução esteja aqui, mas a gente já viu o outro lado? Será que a solução não está para o outro lado? Então, eu acho que é nesse contexto da inovação mesmo, de ver diferentes. O mesmo problema tem várias soluções. No mundo de TI, então, a gente pode resolver um problema de várias formas. Então, a gente expande esse leque de soluções, dá muito mais qualidade nas nossas entregas e é muito curioso, assim, muitos clientes valorizam isso na gente. Falam, nossa, quanta mulher nesse time. Tipo assim, sabe? Quantos sotaques distintos agora com o home office é muito mais... Sim. Isso fica muito mais visível, né? Determinante, assim. Então, muitas clientes, inclusive, valorizam esse nosso traço. Nossa, eu nunca trabalhei, olha o sotaque de um, sotaque de outro. Olha que miscelânea aqui de expressões novas que a gente aprende, sabe? Então, inclusive, tem alguns clientes que chamam a gente para falar um pouco como foi que a gente fez, para dar algumas palestras, a gente faz isso com o maior gosto, assim, né? Não, a gente pode falar como foi. Claro que na receita de bolo, talvez você tenha mais especificidade, assim, do que fazer para transformar, né? A gente foi muito aprendendo, fez muita coisa errada, não pode dizer assim, foi tudo certinho. O ambiente, a gente tenta manter esse ambiente seguro, mas a gente não garante 100%, porque, como eu falei, o opressor está aqui dentro, né? A gente alimenta hoje, amanhã não alimenta. A gente pode ir em clientes menos abertos à diversidade, pode acontecer coisas. Então, a gente não vem dessa ilusão. Na TOTOX é o arco-íris. Você passou aqui da porta, é um arco-íris. Não. Temos problemas, enfrentando os problemas e tentamos enfrentar esses problemas dando às pessoas essa segurança de que a gente vai tentar resolver. E a resolução pode não ser imediata, pode não ser na hora ali, mas a gente tenta, sabe? A gente tenta nos proteger para que a gente não tenha esse ambiente seguro. Porque imagina, eu não tendo mais que me esconder, que ficar no armário. Eu vou trabalhar sem essa preocupação, né? Meu talento, ele vai ser muito mais potencializado, porque eu não tenho essa coisa, não posso, eu tenho que me esconder aqui, eu tenho que mentir sobre minha vida. Eu tenho essa preocupação a menos. Então, assim, é muito mais potente esse ambiente, sabe? E os problemas acontecem, a gente não queria que acontecesse, mas quando acontece, a gente tenta resolver da melhor forma e muitas vezes é com conversa mesmo, né? Com feedback ali, tipo, André, você cortou a Thaís 10 vezes nessa reunião, cara. Será que você não percebeu? Será que você deu muito mais valor à ideia do Ricardo que da Thaís? Por que será? Tem uma diferença aí, você trata diferente as pessoas, fazer as próprias pessoas equivocadas, que não são preconceituosas, convictas, a fazer essa própria reflexão e falar, não, realmente, né? Realmente parece que eu
desconsiderei uma ideia aqui de uma colega e considerei de outra pessoa. Então, como a gente falou também no início, processo contínuo, passinho de formiguinha ali, a gente vai conquistando ali um pouquinho. Então, mais ou menos por aí, assim. A sua experiência, Ricardo, pegando o que a Thaís falou, você sente isso também, de emergir esse assunto dos times? Quando você coloca o seu chapéu aí de conselheiro das empresas, você percebe que esse assunto vem das equipes para a liderança? Isso é comum? É o caminho mais... Tem vários que você caminhos. Percebe mais? Não. Não. Acho que tem vários caminhos e possibilidades. Normalmente o movimento é dialético, como você mencionou. A gente costumava dizer no passado que a discussão só vai avançar se ela for top-down, né? Então ela precisa vir do topo e a partir dali aquilo vai sendo desmembrado por toda a organização. É verdade, precisa sim que o topo esteja bastante convencido da importância dessa ideia. Mas o bottom-up, ou seja, o ritmo inverso, também é muito comum hoje, sobretudo por conta das expectativas e até das pressões das novas gerações, como a gente falava aqui. Por isso que eu acho importante a empresa ter uma clareza do que ela quer em relação a esse assunto. Eu adoraria que estivesse ali na mensagem motivadora da fundação de qualquer empresa que ela tem como objetivo ser uma das mais diversas e inclusivas do Brasil. Eu adoraria isso. Mas a verdade é que não vai acontecer. Mas a empresa ainda assim pode fazer muito pelo tema, desde que ela tenha clareza de quais são os seus objetivos com aquela agenda. É o que eu chamo de direção. O rumo é tão importante quanto o ritmo. A empresa precisa ter clareza da direção que ela vai seguir, porque a partir daí ela pode imprimir uma velocidade que vai ser adequada ao contexto, ao momento de negócios, às limitações ou possibilidades aí da sua cultura. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa pressão que vem da base, ela não é fácil de administrar muitas vezes. Se a gente considerar mais uma vez esse recorte geracional sobre o qual falávamos há pouco, muitas vezes quem está na base da empresa e que é da geração Z tem menos experiência, tem menos maturidade no mundo do trabalho. E isso não é uma característica de geração Z, Y ou X. Nós todos aqui também tivemos os nossos 19, 20 e poucos anos de idade e a gente sabe que você chega na empresa muitas vezes querendo que o mundo mude até hoje, às 18 horas de preferência, e com o tempo você vai entendendo que não é assim que funciona, para bem e para o mal. Por que eu digo para o bem? Porque mudanças sólidas se constituem a partir do tempo. O ambiente organizacional, o ambiente de uma empresa, ele é um ambiente político no sentido de que ele exige conciliação, ele exige construção de apoios, né? Ele exige a formação de alianças, conciliações. A gente faz isso o tempo todo nas empresas. Inclusive, é um atributo de senioridade você aprender a negociar. A gente valoriza isso, porque é fundamental. Olha, agora não dá para passar desse jeito, mas talvez na próxima vamos ajustar aqui, te apoio aqui, você me apoia ali, vamos construindo tudo isso juntos. E quem está na base, sobretudo se é muito jovem, muitas vezes não tem ainda esse conhecimento. Daí a importância desse direcionamento da alta liderança, desse rumo que eu mencionei, está muito calibrado do que a empresa espera com esse tema. Gosto quando você fala que a empresa nunca vai estar perfeita, óbvio, nunca vai estar. Mas a gente vê uma expectativa em relação a isso, até nessas lógicas do cancelamento nas redes sociais, né? E eu costumo sempre ser uma voz contrária a isso. Eu digo, puxa, vamos dar um exemplo aleatório aqui, né? Aquele mercadinho ali da esquina. Se houve uma situação equivocada no caixa do mercado, no atendimento do cliente, aquilo não fala necessariamente que aquele mercado é preconceituoso e que ele tem que fechar as portas. Aquilo está colocando aquele mercadinho à prova, né? A política, a forma como ele é gerido está sendo colocada à prova. Ou seja, a partir daquele incidente, como é que eu vou agir? Quais são as decisões que eu vou tomar para evitar que ele se repita? Isso é o mais importante. Por isso, a importância da alta liderança está conectada com esse tema, mostrando o quão relevante ele é na sua agenda e demonstrando isso no dia a dia, né? A partir das escolhas que faz, mas também dos comportamentos e atitudes.
E aí você tem em alguns cenários, uma liderança também com uma questão geracional diferente, né? E aí volta naquela conversa do treinamento diário. Ali, nesse time de líderes, há também a necessidade de fazer esse trabalho de dia a dia. Tem sempre que fazer, mas veja, a cada dia que passa, estamos envelhecendo, né? Já envelhecemos meia hora desde que começamos, 1 hora desde que começamos a nossa conversa aqui. Então, isso é inexorável, simplesmente vai acontecer. Eu concordo com esse ponto de que, normalmente, quem está na liderança de uma geração mais velha, isso é claro, né? No entanto, eu relativizo um pouco, porque 10 anos atrás, André, talvez a gente falasse isso nos referindo, e sem nenhuma ofensa a eles, aos nossos amigos baby boomers, né? Ou seja, os que nasceram nos anos 40, 50 e que de fato são uma geração pré-internet, até com um conjunto de valores muito diferentes. Hoje eu relativizo esse discurso, porque na liderança das empresas você tem, na maior parte dos casos, os millennials de 40 e pouquinhos, como é o meu caso, ou os geração X de 50 anos, por aí, que tem filhos, muitas vezes, da geração Z e que, portanto, tem oportunidades de aprender sobre o tema. O que eu quero dizer voltando ao que falamos antes, ninguém é obrigado a saber, ninguém vai aprender tudo do dia para a noite, mas não dá também para a gente se escorar naquela ideia de eu sou de outra geração, no meu tempo era diferente, o seu tempo é agora, estamos todos ao vivo, né? Vivos, felizmente, nesse momento, então é importante que a gente se adeque a essa dinâmica. Thaís, eu queria te perguntar por que a diversidade precisa ser reconhecida como um fator de inovação. Tá, eu acho que a gente trouxe algumas temas aqui sobre isso, assim, né? Existem milhões de formas de resolver um problema e se a gente é muito parecido, a gente vai resolver sempre parecido. Acho que na gestão de crise, acho que essa ebulição de diversidade, de pessoas distintas, vim de outra origem, Deus corre na periferia, sei como é. Então, tem essa... Acho que o brasileiro tem essa malemolência, mas eu acho que esses grupos, eles ficam mais... fomenta mais mesmo essa inovação, sabe? E abala um pouco também. Acho que até o conflito, ele é importante para levar a gente adiante, sabe? É uma coisa muito morna ali. Como é que ele vai avançar? Às vezes não avança. Então, assim, a gente tem histórias também de times conflituosos, porque, né, tá muito quietinho aqui, chega um pessoal totalmente diferente, com ideias inovadoras, dá aquele crack ali, como é que a gente resolve, como é que a gente vai para lá. Então, acho que é isso. Nem tecnologia, minha gente, a gente não cria uma solução para um grupo específico. A gente, no geral, cria soluções para muitas pessoas. Então, quando a gente não tem essa diversidade, a gente peca lá na frente. Eu não sei se vocês já viram, tem um exemplo clássico, assim, de uma saboneteira. É uma saboneteira de um aeroporto nos Estados Unidos. Eu não vou me lembrar a cidade, não vou me lembrar direito onde é. E aí tem uma pessoa negra, bota a mão na saboneteira, é uma saboneteira automática. Não cai o sabão, né? Aí ele, o que é que tá acontecendo? Tá quebrada? Aí a pessoa, é num teste mesmo, assim, né? Aí a pessoa branca bota e o sabão cai. Aí essa pessoa negra que tinha colocado a mão dela, né? Coloca um papel, um papel toalha e o sabão cai, né? Então, assim, na construção dessa solução de reconhecer a mão, provavelmente só tinha pessoas brancas, porque ninguém testou com a pele um pouco mais escura ali. Então, assim, a gente corre esse risco de estar trazendo soluções para só um determinado grupo. Então, acho que é isso. Em tecnologia, acho que diversidade é importante em tudo, mas acho que em tecnologia ela é mais contundente, assim, a importância de trazer novas soluções, sabe? Então, esse exemplo da saboneteira, gente, me chocava muito. Eu falei, nossa, não é possível. E como que isso a gente pode perpetuar injustiças, né? Reconhecimento facial. Né? Ainda mais agora com inteligência artificial, né? Reconhecimento facial que a gente vê inúmeros vieses, né? A inteligência artificial construindo imagens enviesadas, enfim. Como esses algoritmos são treinados, né? Eles pegam de onde essas bases. Então,
86%, isso eu li há um tempo atrás, 86% das falhas de reconhecimento facial de pessoas teoricamente bandidas ou que estavam foragidas da justiça são pessoas negras. Quer dizer, você diz que a pessoa é um bandido ou está foragido, mas na verdade não. É só o algoritmo foi treinado errado, as imagens que a gente pegou foi errado. Então, é importante a gente estar com essa lente, como eu falei no início, né? Com essa lente que a gente tem os vieses também. Então, se a gente fala, não, somos todos humanos, não existe isso, é mimimi, a gente não avança. A gente vai ficar parado num tempo, né, que a gente era legal ser preconceituoso, era legal piadinhas bem entre aspas, né, para destruir um grupo assim. Então, isso eu fui direta na minha resposta. É porque não tem resposta simples, né, para esse tema. Assim. Sim. Ricardo, você tem percebido que as empresas estão mais próximas dessa associação de diversidade de pessoas e ideias é igual entrega de melhores projetos, de serviços mais inovadores? O que você Deveriam estar. O que você tem? Deveriam estar. Os vieses recentes que a gente tem visto e que você mencionou agora nas inteligências artificiais demonstram que a gente tem um longo caminho ainda para avançar. No fim de semana passado, quem acompanhou os jornais viu ali que a inteligência artificial de algumas dessas ferramentas coloca crianças segurando fuzis, que privilegia, não só coloca crianças segurando fuzis, como crianças negras, né? Quando você narra ali, dita o que você quer. É a primeira imagem que vem. Então, é necessário pensar na governança dessa inteligência artificial, na maneira como ela é regulada e em como ela é treinada, mas também na necessidade, vamos voltar àquilo que falávamos aqui antes, de ter equidade na criação dessas inteligências artificiais. Porque, veja, vou trazer aqui um exemplo aleatório. Se você pede para uma inteligência artificial, mostre para mim um brinquedo que uma menina vai gostar. Trabalhando com dados massificados, grande é a chance de que essa inteligência artificial mostre uma boneca. E ela não está cometendo um preconceito fazendo isso. Ela está mostrando uma boneca porque, na maior parte das vezes, numa sociedade como a nossa, as meninas vão ganhar uma boneca. A questão passa a ser, não é só a boneca, a possibilidade de brinquedo para menina. Existem outras. Então, você precisa, no processo de aprendizagem dessa inteligência artificial, treiná-la, né? Para que, de fato, ela seja inteligente, afinal de contas não está demonstrando isso, né? Para que ela possa, de fato, ter um referencial maior. A associação entre diversidade e inovação, como a Thaís mencionou, ela é bastante intuitiva. Você não vai conseguir ter soluções criativas, diferentes, inovadoras, com pessoas que tenham referenciais muito parecidos. É necessário não só abrir espaço para essas diferenças, mas acolher o debate. Aí eu pego um outro ponto que você mencionou, Thaís, que foi a questão do conflito, né? Conflito não é confronto. Né? No Brasil de hoje é necessário a gente fazer essas distinções. A gente pode ter um excelente conflito de ideias e depois sair para tomar uma cerveja e mudar de assunto. Isso não significa um confronto visceral, né? Que leva a rompimentos ou no mínimo a um bloqueio em redes sociais para ficar no menor dos problemas. O conflito pode ser positivo para isso, mas esse conflito tem que ser bem direcionado, porque ele tem que estar sempre no plano das ideias. Eu invalido eventualmente a sua ideia com argumentos. Hoje parece que a preocupação é invalidar você junto com a sua ideia, e aí nós temos um problema grande. No universo das empresas tudo precisa ser medido, né? Tem a coisa da meta, tem a apresentação dos resultados e, de alguma maneira, um investimento em diversidade e inclusão que se a gente for fazer uma associação com inovação, eu posso trazer metas, resultados, números associados a isso. Como medir o sucesso dessas iniciativas de diversidade e inclusão nas empresas? Tá. A gente tem os targets, né, de números, assim, tipo, precisamos ter X de mulheres, X de pessoas negras. Então, a gente tem isso, a gente mede isso. Mede como que o recrutamento está trazendo isso para dentro da empresa.
A gente tem também metas de mais mulheres na senioridade, como eu falei também no início, a gente tem discutido aqui. Não adianta só falar, não, beleza, eu tenho um chaveirinho aqui, uma pessoa cega, uma pessoa trans, né? Tá tudo ali guardadinho. Quando eu quero me mostrar que eu sou diversa, eu levo essas pessoas. Então, a gente tem essas metas que traz esse ambiente mais diverso. E a gente tem um acompanhamento, assim, tá? A gente tem um olhar, como eu falei, assim, é sempre uma lente, né? Como é que estão os times? Tem time formado, né, com pouca diversidade? Tem contas mais desbalanceadas? Então, a gente faz... Eu acho que diretamente... medir esse sucesso da diversidade, acho que é através desses números, né, de contratação, da nossa demografia lá. A gente roda uma pesquisa também anual para entender como é que está o clima, a cultura. Então, isso também é o reflexo, né? Como é que a gente está... As pessoas estão percebendo que a cultura está se mantendo, melhorando, piorando, como é que está esse ambiente mais seguro, menos inseguro. E aí a gente tem uma pesquisa qualitativa também nas contas. Nos clientes, né? Então, a conta, cliente, também a gente pergunta para o cliente de tempos em tempos como é que ele está vendo a nossa atuação. Então, assim, é holístico, né? A medição e a aferição da métrica, ela é muito holística, assim. Tem as métricas de diversidade, a gente é mais palpável. Existem, né? 40% aqui. A gente está conseguindo atingir? Tá. Não, mais ou menos. Tem épocas que param um pouco, né? Épocas que avança mais. E tem toda essa visão holística. As pessoas com a pesquisa de cultura, nas contas, para a gente ver como é que está a diversidade. Olhando também números, os times estão diversos, como é que está isso aí. Clientes também sabendo se a gente está sendo atendendo ele, né? Como ele na expectativa, né? Como é que está a qualidade dos nossos produtos. E internamente também nas contas, porque uma coisa importante é a liderança também ser inclusiva. A liderança também ter consciência dos seus vieses, né? E a gente é consultor na TOTOX, né? A gente não tem um produto, né? A gente não é uma empresa que tem um produto, a gente é consultor. Então, para a gente ser bom consultor, a gente tem que ouvir todo mundo. Claro. Então, eu vou estar mais ou menos sendo a líder, mais ou menos ali, se eu não escuto todo mundo. Se eu tenho tem uma pessoa aqui que eu só escuto os parecidos comigo, os que concordam com o que eu estou falando, né? Os que têm mais ou menos a mesma estilo de vida. Isso não é uma liderança, não é uma consultoria, é uma consultora boa, né? Você tem que também ter essa escuta mais ativa. E essa liderança, a gente também tem muitas formações, assim, dos vieses. A gente tenta, né? Como é que a liderança está só promovendo os homens? Tem alguma coisa errada, né? Tá, eu sou inclusiva, mas só quem vai aqui para os melhores projetos são os caras. Tá, será que tá mesmo? Será que você está sendo inclusivo, de fato? A gente precisa de ajuda para a gente tentar identificar essas potências também fora do gênero masculino ali. Então, acho que tem aferições mais concretas, mas tem todo um conjunto de coisas que a gente vai percebendo também. Como é que tá clima, né? Atendimento a cliente, contas, então... Ricardo, com seu chapéu agora de consultor. Está sentado na mesa do outro lado agora. Você é cobrado por números e resultados assim no aspecto do ROI, do retorno sobre o investimento que a empresa fez em diversidade? Eu acho que isso tem que fazer parte do trabalho de qualquer consultoria. Você precisa provar ali que você conseguiu agregar algo para o cliente. Em diversidade e inclusão, isso se dá de diversas maneiras. Estamos aqui falando de comunicação. A reputação, por exemplo, é um ROI fortemente associado à diversidade e inclusão que tem que ser considerado. Mas tem um que eu gosto especialmente de acompanhar, porque eu acho que, além de servir como métrica, ele ainda mostra essa associação da diversidade com a produtividade da empresa, que é o pertencimento, né? Ou seja, eu me identificar com aquela organização e, acima de tudo, sentir que eu posso ser eu mesmo, eu mesma naquele espaço de trabalho. A gente realiza pesquisas em que a gente consegue fazer um cruzamento entre essa taxa de pertencimento e o engajamento nas organizações. Então, imaginem um gráfico. Eu coloco no eixo X ali a taxa de pertencimento. No eixo Y eu coloco o engajamento. A reta vai se comportar de forma a comprovar
comprovar, na maior parte das vezes, eu pelo menos nunca vi nada parecido, de que é mais engajado com a organização quem se sente mais incluído, quem se sente mais pertencente. Isso, para mim, é um mensurador interessantíssimo para recursos humanos e também para as organizações, porque a gente fala tanto de engajamento, né? Como é que eu vou engajar as pessoas, como é que eu vou aumentar essa sensação de fazer parte aqui dentro do ambiente de trabalho. E diversidade e inclusão são boas ferramentas para isso. E acho que vale a gente lembrar também que dá para você acompanhar não só o final da jornada. Claro, a gente tem que ter metas e acompanhar o cumprimento delas, mas você pode acompanhar os processos, porque isso também vai ser revelador de oportunidades. Um exemplo, eu vou abrir um programa de estágio aqui na minha empresa e eu tenho 20 vagas. Mérito, interessante eu querer preencher ali com um percentual de 60% de pessoas negras, por exemplo. Muito bom, importante. Mas é fundamental também que eu avalie como se deu esse processo, até para entender onde que alguns candidatos ou candidatas ficaram pelo caminho. Será que foi no teste de inglês, como você mencionou? Será que foi na entrevista? Porque aí já me acendeu ali uma luz para um viés da pessoa que conduziu aquele processo. Será que foi logo na etapa de inscrição? Não estava tão claro, então eu tinha testes que não eram capazes de acompanhar o grau de conhecimento daquelas pessoas. Então, acompanhar o processo, eu acho que é tão importante quanto acompanhar o resultado final. Foi até uma pergunta que eu passei aqui, porque eu não encontrei um ponto para encaixar, agora você me deu o gancho. Olhando para esses números mesmo e para os resultados que a gente vai adquirindo, que você mostra para a empresa que as coisas estão sendo feitas de maneira justa e inclusiva, de verdade. Né? Quando você olha esse exemplo do processo seletivo mesmo, onde a pessoa parou. Né? Porque às vezes a gente pode estar se preocupando muito em trazer. Contratou, ok, cumprir ali um número, ok, mais uma pessoa. Mas e quem ficou? Claro, né? É um ponto que... É olhar no número, mas é olhar no olho também. Tem uma dimensão qualitativa da gestão que eu acho que tem que ser levada mais em conta. Uma pessoa gestora que de fato está próxima da sua equipe, que circula no escritório, que conversa, que está atenta aos sinais que a gente manda durante uma reunião online, ela sabe se o clima na empresa tá bom ou não, né? Agora, por outro lado, aquela gestão mais antiga, a gestão, você aí, da vaga exclusiva, né? Do elevador exclusivo, da sala de almoço da diretoria, aí talvez você vai ser muito mais dependente, de fato, apenas dos números e dos relatórios. Que bom tê-los, é importante. Mas eu trago isso num tom mais leve aqui, mas é muito pra gente não desconsiderar o aspecto qualitativo das relações também. Os números, as planilhas, têm todo o seu valor, mas tem uma alma, tem uma essência por trás daquilo que a gente vai descobrir, mais uma vez, aí a beleza do nosso trabalho, da comunicação, né? A partir das redes, os fluxos, de como se dão os relacionamentos dentro da empresa. Thaís, e para a gente partir para o encerramento aqui do nosso episódio, eu queria te perguntar quais que são suas expectativas para o futuro da diversidade e da inclusão no mundo das empresas. Uau! Apenas essa pergunta. Cara, eu sou uma pessoa otimista também, né? Eu sempre tento olhar o copo meio cheio ali, sempre falar, é por conta da aprendizagem. Eu acho que as empresas precisam, os empregadores precisam estar atentos a essa geração que está provocando, tá? Não vou me sujeitar a qualquer trabalho, ele tem que estar ligado com propósito, tem que ter responsabilidade. O ESG vem muito para isso. Pessoas que querem comprar de marcas que têm preocupação com o ESG, né? Então, assim, se a gente não olhar para não ter essa lente, voltando aqui desde o início, a gente pode estar perdendo talentos, a gente pode estar perdendo consumidores e a gente pode estar perdendo reputação, né? Como que a empresa se posiciona, assim. Então, voltando também para as lideranças, assim, liderança inclusiva é um tema que a gente tem que estar atento, como é que a gente otimiza os talentos que a gente tem na nossa liderança, né? E aí a gente só consegue potencializar esses talentos se a gente tem essa escuta ativa, se a gente tem esse olho no olho, se a gente entende que o clima ali pode estar precisando de alguma intervenção. Então, eu vejo o futuro da diversidade, para mim, inexorável como evolução mesmo
das empresas, sabe? De você atender melhor e criar seu produto melhor, assim. Então... Ricardo, antes de você responder a mesma pergunta que a Thaís, você tem viajado bastante e tratado a questão da diversidade em outros países do mundo, né? O Brasil está... Em qual momento você enxerga atrasado? Quando a gente olha especificamente para o meio empresarial, para o universo que a gente está discutindo aqui das organizações, o Brasil fez avanços importantes. Esses avanços, eles sempre têm que... a gente tem que considerar para avaliar esses avanços uma série de camadas. Eles ainda são, infelizmente, avanços mais circunscritos às grandes empresas e, por consequência das nossas desigualdades, portanto, quase que, em sua maioria, concentradas em alguns estados do país. A agenda diversidade e inclusão, ela tem progressos importantes, sobretudo no Rio e em São Paulo, e depois talvez em Minas e no Rio Grande do Sul. Fora daí é difícil a gente conseguir ver avanços mais estruturais, para além de iniciativas pontuais de uma organização ou de algum grupo delas, né? Então, mas em que pese isso, a gente fez avanços importantes. Eu volto aqui ao início do nosso episódio. Eu comecei a trabalhar com esse tema há 20 anos atrás, porque a minha questão era sair ou não sair do armário. Tem gente ainda com essa questão? Tem. Tem sim, mas ela é uma questão muito menos presente do que foi na minha geração. Na minha geração, ela era absoluta para a maioria das pessoas. Hoje ela não é mais para todo mundo, dependendo do contexto em que nós estivermos. Quando a gente olha em retrospecto 10 anos atrás, se a gente estivesse gravando esse podcast, ou não precisa nem dizer 10, talvez 6, a gente diria assim, puxa, pessoas trans nas empresas, tem a fulana de tal lugar, a beltrana daquele banco, o ciclano daquela indústria química, e a gente ia contar nos dedos. Hoje, são milhares e milhares? Não. Mas já é um número mais significativo a ponto desses corpos não serem uma novidade absoluta em muitas das nossas grandes empresas. Então, na comparação com os países da região, por exemplo, América Latina, a gente é sem dúvida a liderança absoluta. Quando eu comparo com os países da Europa, eu diria também que o nosso trabalho ele é muito bem estruturado. O Reino Unido tem uma jornada com esse tema muito mais madura do que a gente, tão madura quanto os Estados Unidos, mas também lá está enfrentando o mesmo tipo de backlash que os Estados Unidos enfrentam. Na comparação com Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, não tenho dúvida, a gente faz mais bonito aqui também, o que reforça essa crença que eu menciono para vocês, de que a gente olhe para esse momento agora como uma grande oportunidade, uma oportunidade de colocar o país na liderança dessa agenda e também de decolonizar o nosso pensamento. O que a gente aprendeu com os Estados Unidos até aqui foi importante, mas a gente tem condições agora de criar um pensamento de diversidade e inclusão mais autoral, que considere as perspectivas de Salvador, do Recife, do Rio Grande do Sul, né? Da nossa regionalidade, de uma inspiração muito mais local, porque eu acho que é isso que vai fazer a gente avançar. E agora, quais que são suas expectativas para um futuro? Pois é. Olha, eu aprendi... É um futuro de oportunidades? Eu acho que sim, sempre é. Eu aprendi com o Reinaldo Bulgarelli, precursor na agenda aqui no país e que abriu caminhos para tantos de nós, que o nosso trabalho é um exercício kamikaze. O Reinaldo sempre me disse isso. Se tudo der certo, a gente caminha dia a dia rumo à nossa extinção. Né? Vamos para outro lugar, vamos abrir uma pousada na praia, fazer alguma outra coisa da vida. E eu acho que isso aí seria uma excelente ambição, eu dizer para vocês que daqui a 10 anos eu queria estar fugindo da inteligência artificial, morando em Boipeba, talvez em algum lugar assim que passa pela minha cabeça de vez em quando. Tenho achado menos provável. Acho que a gente tem desafios ainda bastante significativos pela frente, mas eu acredito na solidez do que foi construído nos últimos anos, acredito na participação popular no sentido de as pessoas pressionarem as organizações como consumidoras, inclusive, mas também de fazerem boas escolhas no legislativo, a começar por esse ano, quando a gente tem eleição para prefeituras e vereança, né? Porque isso tudo tem impacto na nossa agenda. Como eu mencionei há algum tempo aqui na nossa conversa,
é uma corrida, é uma passagem de bastão, uma corrida de bastão, né? Uma geração faz o seu trabalho e entrega o bastão para que vem a seguir. Nós que estamos aqui somos beneficiários de quem nos antecedeu, mas também é parte do nosso trabalho tentar deixar o caminho mais limpo para quem vem adiante. E quem vem adiante, essa geração Z, a gente sempre deposita tanta esperança sobre os jovens, é até desproporcional, né? Que deposita mais esperança do que se deveria, mas que venha com muita disposição e com muita vontade para continuar esse legado. Que legal. Thaís, você já deve ter ouvido falar do Ricardo em algum momento, né, da sua carreira, desse assunto, mas você o conheceu hoje aqui, né, Sim, pessoalmente. Adorei. O que você vai levar para TOTWORKS do que o Ricardo falou hoje? Muitas coisas, assim. Eu acho que essa do bastão, né? A TOTWORKS é uma empresa que tem muita gente nova, assim. Então, acho que essa responsabilidade de, tipo, o que a gente veio antes, era tudo mato aqui, conseguimos alguma coisa. Como é que essa geração nova continua pressionando, continua provocando esse ambiente mais seguro. E eu acho que essa tropicalização também na diversidade, né? A gente, como empresa global, a gente sente um pouco isso também, né? Aqui no Brasil, a gente é mais forte em algumas questões de diversidade, porque a gente provoca e tem uma liderança mais acolhedora, digamos assim, né? Que não se fecha para as nossas reivindicações. Então, acho que é isso, assim, a tropicalização, e temos que continuar avançando cada vez mais, assim. E você, Ricardo, vai levar o que a Thaís comentou aqui hoje para mais diversidade? Assim que ela abriu a boca no podcast, eu falei, ela é de Salvador. Aí eu já criei um viés positivo, porque eu morei muito tempo em Salvador, meus melhores amigos estão em Salvador, eu estou em Salvador toda hora, todo momento. Então eu falei, já vou puxar essa conversa com ela aqui no paralelo depois. Mas acho que você trouxe algo muito valioso para a gente pensar, que é essa questão da lente, né? E a gente conseguiu juntos construir a partir dela, que eu acho que é isso mesmo, né? A gente olhar para o que acontece ao nosso redor, seja uma situação na nossa família, na nossa empresa, no meio social do qual a gente faz parte, na nossa comunidade, e colocar a lente de diversidade e inclusão, refletindo sobre quem está presente ali para tomar decisão, mas, sobretudo, quem está ausente, que impacto que essas ausências podem causar. Que bom. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês, pela discussão. E assim a gente encerra mais um episódio do Videocast Diálogos. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, @Trama Comunicação. Lá você consegue rever os episódios que estão disponíveis do Videocast Diálogos. Você também pode acompanhar esse e outros episódios nas nossas plataformas de áudio, naquela que você tem a sua preferência. Até a próxima.